paz do Senhor, crianças, tudo bem? Crianças, vocês gostam de ficar doentes? Ninguém gosta de ficar doente. Quando nós estamos doentes, nós procuramos a cura. E hoje nós vamos falar de um Deus que cura. Nós vamos falar de alguém muito poderoso, que era general de um grande exército, que ele era vitorioso nas suas batalhas, mas ele tinha uma doença. E mesmo ele tendo muito dinheiro, ele sendo muito poderoso e vitorioso, ele não encontrou a cura, porque a sua doença não tinha cura. Nós vamos falar sobre Naamã. Naamã era general de um grande exército. O exército de Naamã era um exército temido, porque ele era um exército forte, ele era vitorioso, ele era general, ele comandava todo mundo. Ele também tinha bastante dinheiro, ele era um homem rico e ele procurava a cura para sua doença, mas não tinha encontrado, porque Naamã era leproso e a lepra era uma doença que não tinha cura, crianças. A lepra era uma doença contagiosa. Lepra é uma doença que tem feridinhas pelo corpo. São feridas que começam pequenininhas e depois vão aumentando, vão ficando cada vez mais fundas. E quando ela está bem grave, a pessoa ela tem que se afastar de tudo. Ela é afastada da sua família, ela é afastada do seu trabalho. É uma doença contagiosa. Aquela doença, crianças, que você não pode chegar perto, senão você pega. Hoje nós temos uma doença contagiosa chamada Covid-19. O Covid-19, se você chegar perto, se você pegar na pessoa, você pode pegar a doença. E a lepra era assim. A lepra também era contagiosa. Você não podia ficar perto de alguém com lepra. E por conta disso, Naamã, ele ficava muito preocupado. Ele estava triste, preocupado de ser tirado, de ser comandante do exército. Ele estava preocupado de ter que sair da sua casa, de ter que deixar a sua família. E Naamã era vitorioso, era um general vitorioso, um general de guerra. E numa dessas batalhas que ele foi vitorioso, ele trouxe consigo uma escrava e botou para trabalhar na sua casa. E um dia essa escrava viu ele conversando com a sua esposa e eles estavam falando sobre a doença de Naamã. Eles estavam falando sobre lepra. E essa escrava sabia que lepra não tinha cura. E a escrava comentou com a sua senhora, com a esposa de Naamã, que se ele fosse a Israel, na cidade de Samaria, havia um profeta que poderia curá-lo e poderia indicar para ele a cura. Então a esposa dele correu para falar com Naamã, contou para ele sobre a possibilidade de uma cura. E Naamã foi falar com seu rei, porque como ele era comandante de um grande exército, ele não podia simplesmente sair e viajar. Ele não era israelita, ele era general do exército da Síria. E a escrava era de Israel, era longe. Ele ia passar vários dias viajando, então ele tinha que informar ao seu rei que ele precisava ir e pedir autorização. Então ele foi conversar com o rei e pediu autorização. E o rei gostava dele no comando do exército, porque com ele na frente do exército ele vencia as batalhas. E então o rei permitiu que ele fosse até Israel para procurar a cura. E o rei fez mais que isso, disse: olha, vai lá no rei, leva presente, toma, leva presente, entrega para ele e entrega essa carta. E na carta dizia para o rei de Israel que ele tinha que curar Naamã. Mas o rei não podia curar. Lepra não tinha cura. Como que o rei ia curar Naamã? Quando o rei recebe essa carta, o rei fica preocupado. Como que ele faria para curar Naamã? Naamã estava na cidade e o rei preocupadíssimo de como curaria Naamã, porque ele não pode curar Naamã. Então o rei rasga suas vestes, o rei se preocupa, o rei começa a tentar entender como ele faria para curar alguém de uma doença que não tinha cura. Por mais que ele fosse rei, ele não poderia curar Naamã.
Porém, havia um profeta em Israel chamado Eliseu. Eliseu ficou sabendo e disse para ele: diz para esse homem vir aqui, que eu direi a ele como terá a cura. E quando o rei chamou Naamã e falou para Naamã ir até o profeta Eliseu, Naamã foi até o profeta, levou presente, foi na sua carruagem, foi com seus servos e chegou até lá. Eliseu não recebeu ele. Eliseu, quando o servo de Naamã foi até a porta de Eliseu, Eliseu só disse assim, ó: vai lá e fala para ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ele vai ser curado. E aí o servo veio de lá e vem sem o Eliseu dizer para Naamã que precisa ir tomar banho no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para ser curado. Naamã, crianças, ficou muito bravo. Naamã ficou muito aborrecido, porque ele era importante. Ele era chefe de um grande exército. Como que o Eliseu não vinha falar com ele pessoalmente? Ele queria que o profeta viesse até ele e orasse e mandasse a doença embora naquele momento. Ele não queria ter que ir até no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele também não achou certo o profeta nem ao menos vir receber ele. Mas aí os seus amigos, aqueles que andavam com ele, que tinham intimidade com ele, que eram mais próximos a ele, o aconselharam, os deram bons conselhos, porque os amigos, eles dão bons conselhos. E dizem assim: olha, Naamã, você já fez tanta coisa, você já procurou cura em tanto lugar e não encontrou. Sabemos que não tem cura. Se tivesse, nós já tínhamos achado. Se fosse algo difícil, você faria. Se fosse algo caro, você pagaria para ter a cura da tua doença. Mas não é nada difícil, é só ir ali, ó. Vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, que te custa? Naamã ouve o conselho dos seus amigos e resolve ir até o Rio Jordão para se lavar, para dar os 7 mergulhos. Naamã optou por ser obediente. Então Naamã troca suas roupinhas, né, para tomar o banhinho, e aí todos finalmente conseguem ver que ele é um homem doente, que ele tem feridas pelo seu corpo, né? A lepra, ela é uma doença que ela vai se espalhando, que ela vai contagiando, e com o tempo ele seria afastado de tudo aquilo que ele amava. Ele seria separado da sua família. Ele teria que deixar o comando do exército. Então Naamã, pensando em tudo isso, resolve ser obediente e ir até o Rio Jordão para tomar banho. E ele vai se lavar. Ele mergulha uma vez e nada, nenhuma feridinha sumiu. Mergulha 2 vezes, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5 e mergulha 6. E ainda nada, crianças, ainda tá ali as feridinhas. Todas aquelas feridas que não envergonhavam. Então ele mergulha pela 7ª vez. No 7º mergulho, Naamã, quando sai, ele sai curado e ele fica totalmente espantado porque foi curado e fica tão feliz que ele corre se vestir para ir novamente na casa do profeta Eliseu para agradecer por ter sido curado. Ele se veste, sobe na sua carruagem, vai até o profeta para agradecer. E quer dar ao profeta muitos presentes. Só que Eliseu sabe que quando nós oramos por alguém, quando nós pedimos a cura para alguém ou abençoamos a vida de alguém, a gente não pode cobrar crianças em troca. Então Eliseu disse que não aceita os presentes, mas o próprio Naamã declara que a partir daquele momento ele só serviria 1/3 ao Deus de Israel, porque essa doença que veio sobre a vida dele foi para que ele reconhecesse
que os deuses lá da terra dele, havia outros deuses que eles se curvavam e faziam sacrifícios. Nada resolvia. Que o único Deus que resolve é o nosso Deus de Israel. Que somente a ele iria se curvar. E que somente a ele iria adorar a partir daquele momento. E Naamã teve uma cura, porque havia cura no Deus de Israel. Crianças, a Bíblia nos fala que o pecado é como a lepra. Por que o pecado é como a lepra? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Assim como a lepra, ela faz com que a pessoa se envergonhe e tente disfarçar com as suas roupas para não mostrar as suas doenças, as suas feridas. O pecado muitas vezes está encoberto. Só que não é porque ele está encoberto que ele não existe, ele está ali, ele incomoda. E está afastando você cada vez mais de Deus. Assim como Naamã teria que deixar sua família, teria que deixar o seu exército, teria que ser afastado de tudo, o pecado nos afasta de Deus. E como nós podemos ter a cura para o pecado? Como nós podemos nos aproximar de Deus novamente? Nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos para o Senhor nos lavar, nos purificar com o seu sangue. E aí nós somos libertos de todo o pecado, sai todas as manchinhas do pecado, ficamos limpinhos novamente, né? E somos perdoados. E novamente ficamos pertinho de Deus. Então, crianças, nós temos um Deus que cura. Se nós precisarmos, é só pedir para o Papai do Céu que Ele nos cura de toda doença e de todo o pecado. Amém?